A paz do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra para nossa meditação, que fica no livro de Jonas, do capítulo 1, nos versos 3 e 4, que diz assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, aqui nós temos uma palavra a respeito da história de Jonas, que é bastante conhecida, né, no nosso meio. E todos nós sabemos que Jonas, ele tinha um chamado, né? E Deus determinou que ele fosse à cidade de Nínive para que entregasse uma mensagem do Senhor àquele povo que estava em desobediência. Mas Jonas não obedeceu. Jonas, ele tomou a direção de Tarsis, né? Foi para o porto, pegou o navio e foi para a cidade de Tarsis. Sabemos também que nesse navio havia por volta de 120 mil pessoas, né? E Jonas tomou esse navio, desceu para o porão, diz a história, e foi dormir, né? E aqui, amados, nós vemos a primeira fala de Deus ao nosso coração nessa tarde, né? Como uma pessoa que conhece a Deus, como que uma pessoa que sabe quem é Deus, do que Deus é capaz, e conhecendo que está em desobediência, fora da presença de Deus, consegue se colocar a dormir, sabendo que está dentro de um navio, onde não está só a vida daquela pessoa em jogo, mas está 120 pessoas a bordo daquele navio. E Jonas se colocou a dormir. Ele não carregava consigo nenhum peso na consciência, ele não carregava consigo nenhuma preocupação, né? E aqui, amados, nós vemos quão cego nós ficamos quando saímos da presença do Senhor, né? Jonas, ele não mediu as consequências da sua atitude, ele simplesmente fez a sua vontade. A palavra, o livro de Jonas, se você ler os capítulos, você vai ver que em nenhum momento a palavra relata que Jonas orou antes de tomar essa decisão. Ele simplesmente fez aquilo que veio à sua mente, ao seu coração. E nós vemos aqui que o único momento que relata que Jonas orou foi quando ele foi jogado ao mar e um peixe o engoliu. E quando ele se encontrou na barriga do peixe, ele se colocou em oração e clamou pela misericórdia de Deus, né? E aqui nós vemos, amado, quantos de nós esperamos que a tempestade balance o barco da nossa vida, que ela chegue até nós, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos buscar a face do Senhor, para que nós venhamos orar, pagar um preço diante da presença de Deus. Amados, isso é muito forte, é uma palavra muito pesada, é uma palavra de muita reflexão para a nossa vida, né? E outro ponto que eu quero relatar aqui é a grandeza, a soberania de Deus, que mesmo em meio a Jonas ter se negado a fazer a sua vontade, a obedecer o seu chamado, Deus, como é soberano, como é criador, como é dono dos céus, do mar, da terra, Deus deu ordem àquele peixe, fez com que aquele peixe o engolisse, né? E aqui nós vemos como nós somos falhos, nós seres humanos, nós somos desobedientes, né? Porque até um peixe, que é um animal que não pensa, que não raciocina, ele é obediente à voz de Deus, ele não pensou duas vezes até se dirigir onde Jonas estava e o engolir, né? E nós vemos aqui
como Deus, através dessa circunstância, Deus deu ordem a esse peixe e Deus fez com que aquela tempestade atingisse aquele barco e fez com que aquele povo, porque diz aquela história que aquele povo era o povo idólatra, aquele povo não cultuava a Deus, e Deus usou de uma determinada forma a vida de Jonas para que aquele povo conhecesse o seu poder, conhecesse a sua grandeza, aleluia. E Deus deu ordem àquela tempestade e fez com que aquele barco ficasse a ponto de ser despedaçado, aleluia. Mas aquele povo teve que reconhecer, teve a sensibilidade de ver que havia algo espiritual naquela história, e eles fizeram com que buscaram o que estava acometendo, aquela situação que estava provocando aquela situação, aquela ira de Deus sobre aquele barco, e eles começaram a lançar fora tudo aquilo que poderia estar causando aquela situação, né? Aleluia. Foi quando eles desceram até o galpão daquele barco, o porão, e acordaram Jonas e viram que nada do que eles tinham clamado até agora, nada do que eles tinham feito com que aquele vento cessasse, com que aquela tempestade parasse. E eles clamaram a Jonas, que Jonas acordasse e clamasse ao Deus dele, para que eles se lembrassem deles, aleluia. E aqui, amados, nós vemos quão poderoso é o nosso Deus, aleluia. Ele usa o vento, ele usa a tempestade, ele usa o barco, ele usa até quem não quer ser usado, aleluia, para glorificar o nome dele. Esse é o nosso Deus, amados. E aqui, Pai, fica a nossa palavra, fica para a nossa meditação, quão glorioso é o nosso Deus, quão grandioso é estar na presença do Senhor, e que nós venhamos buscar, meditar naquilo que nós fazemos, naquilo que nós deixamos de fazer, que nos retira da presença de Deus, que coloca à prova até mesmo aqueles que não tem nada a ver com a nossa história, que nós vamos buscar mais a face do Senhor, que nós venhamos descer mais em oração antes de tomarmos determinadas situações, determinadas decisões, que nós venhamos, amados, tomar a história de Jonas como um exemplo de que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade do Senhor, aleluia. Que nós vamos refletir nisso, amados, neste dia, nesta hora, em nome de Jesus.